Queria convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de acordo com Marcos. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo de número 12. Nesta noite, dando sequência à nossa série expositiva de sermões no Evangelho de Marcos, vamos acompanhar dos versos 28 até o versículo de número 34. Marcos, capítulo de número 12, verso de número 28 ao verso de número 34. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura do texto, que assim nos diz. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, à medida que nos aproximamos da Tua palavra, pedimos mais uma vez do Senhor o Teu auxílio, a Tua graça, a ação iluminadora do Teu Espírito, Senhor, sobre os nossos corações e mentes. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor ensinou àquele escriba. Ajuda-nos a responder, Senhor, a Tua palavra de tal forma que saiamos deste lugar transformados por Ti. Senhor, ao passo que falo ou tento falar aos ouvidos, fala ao coração do Teu povo, de todos aqueles que foram trazidos a este lugar. Que a expectativa do nosso coração de sermos alcançados pelo Senhor nesta noite se cumpra. Que possamos, ao final desta mensagem, amar mais a Jesus e sermos desafiados ao tipo de amor que o Senhor nos convoca a abraçar. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos. Amém e amém. Os 7 passos para o sucesso profissional. Ou qual o segredo de um casamento perfeito? Ou como educar filhos para que estes sejam brilhantes? Você já foi exposto a alguns desses títulos? Você já se viu diante de proposições como essas que acabei de dizer? Talvez achemos que elas são bem próprias dos nossos dias e nada tenham a ver com os dias que antecederam as nossas próprias vidas. Mas o fato é que, diferentemente do que possamos pensar, nós não somos a única sociedade, tampouco a única geração, que mostrou uma forte tendência de tentar resumir aquilo que há de mais importante na vida. Por assim dizer, resumir códigos que responderiam às grandes questões, ou às questões mais importantes do nosso dia a dia. Assim como conseguimos perceber comumente nestes títulos e em outros, nos dias de Jesus existia um grupo conhecido como os escribas, que tentaram durante muito tempo fazer o mesmo. Não em relação à família, não em relação à vida profissional, mas em relação à lei de Deus. Os escribas eram, juntamente com os fariseus e saduceus, que temos estudado ao longo dos últimos 2 domingos, um importante grupo religioso que fazia parte dos 70 homens mais importantes no quesito religião em Israel. Juntamente com estes 70 e o sumo sacerdote, os escribas eram pessoas de destaque em seus dias.
Eles eram hábeis conhecedores da lei, dominavam o Antigo Testamento e costumavam ou tinham a mania de tentar categorizar ou esmiuçar a lei, apresentando-a de diferentes formas. Era, por exemplo, o que faziam quando tentavam explicar ou discriminar a lei em 613 mandamentos. Alguns dizem que a origem desses 613 mandamentos que os escribas enxergavam sendo apresentados nos 5 primeiros livros da Bíblia, estava baseado nas 613 letras do alfabeto hebraico, ou 613 letras que compunham o Decálogo, baseadas, obviamente, no alfabeto hebraico. Eles dividiam essas 613 leis em mandamentos positivos, mandamentos negativos. Também costumaram resumir estes mandamentos em mandamentos maiores e mandamentos menores, por assim dizer. Mandamentos mais importantes e mandamentos menos importantes. E como se já não bastassem essas suas tantas manias no quesito lei, eles ainda tinham uma terceira, gente. Eles gostavam de olhar para as 613 leis que enxergavam no Antigo Testamento e encontrar a partir destas um resumo, um conteúdo essencial que poderia explicar tudo o que Deus, de mais importante, desejava que conhecêssemos. Eles faziam essa pergunta quando diziam o seguinte: qual é o principal dos mandamentos? É justamente o que vamos encontrar esse escriba fazendo a Jesus. Antes de tratarmos do assunto, permita-me voltar àquilo que já estudamos nos últimos domingos para que você possa aquecer ou reaquecer a sua memória. Jesus havia entrado em Jerusalém. E desde que entrou em Jerusalém, os líderes religiosos não lhe deixaram quieto sequer por um momento. No início do capítulo, percebemos que foram inicialmente os herodianos e os fariseus que abordaram Jesus a fim de tentá-lo, de pressioná-lo, de fazê-lo encontrar problemas frente às autoridades civis de seus dias, tal como em relação aos habitantes, aos judeus que estavam à sua volta. Passado o enfrentamento, o embate com os fariseus e herodianos, o texto bíblico nos informa que foi a vez dos saduceus abordarem a Cristo, à sua própria maneira e com as suas próprias questões, a fim de defender a sua própria agenda. Aprendemos no último domingo que esses homens tentaram a Jesus, buscando assim fazê-lo parecer tolo diante das pessoas que estavam à sua volta. Marcos não nos registra esse fato. Todavia, conforme você pode perceber, logo abaixo do título da Bíblia, deste parágrafo bíblico que você tem em mãos, Mateus capítulo 22 e Lucas capítulo de número 10 nos apresentam textos correlatos a esta passagem. Ou seja, Mateus e Lucas registraram o mesmo fato, apenas sob uma ótica ou sob um prisma diferente. Ao olharmos o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, percebemos que por mais que o escriba representasse um outro grupo religioso, uma outra classe, por assim dizer, de pessoas, este escriba em particular foi conduzido ou orientado pelos fariseus de seus dias. Depois de terem sido colocados de lado pelos fortes argumentos de Jesus, talvez sem coragem de abordá-lo novamente, é a vez dos fariseus enviarem um bode expiatório, por assim dizer. É o que fazem. A motivação dos fariseus com isso era novamente tentar a Jesus. Enviado pelos fariseus, entretanto, curiosamente, parece que no meio do caminho, este escriba experimenta algo diferente em seu coração. Ele quebra o protocolo. Ao invés de seguir os ditames, as orientações que os seus apoiadores, que os seus compatriotas lhes indicaram, este homem trilha um caminho diferente. Perceba comigo o versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Marcos indica, através deste verso inicial, uma abordagem, uma postura de coração diferente dos líderes anteriores que haviam buscado a Jesus. Este homem pergunta aquilo que disse a vocês, aquilo que era praxe entre os rabinos: Senhor Jesus, como nós podemos resumir a lei?
Como nós podemos chegar à cláusula mais básica, à cláusula mais importante daquilo que a lei diz. Antes de Jesus e nos dias de Jesus, não foram poucos os homens, os rabinos, que tentaram dar respostas à questão. Hilel, 200 anos antes de Jesus, conhecido pelas suas opiniões quanto ao divórcio e novo casamento, havia emitido um juízo acerca desta questão. Outros haviam também apontado, dado opiniões. Alguns falaram que o resumo de toda a lei estava em Abacuque: o justo viverá pela fé. Outros falaram que o resumo de toda a lei era: não faça mal às pessoas. O que Jesus responderia? Como Jesus resumiria a lei? Como Jesus utilizaria esta abordagem mal intencionada por parte dos fariseus a fim de fazê-lo tropeçar para novamente ensinar verdades importantes aos nossos corações? Assim como abriu uma janela importante no embate com os fariseus, outra com os saduceus, agora, irmãos, Jesus, através da abordagem deste homem religioso, o escriba, haveria de abrir talvez a janela mais importante que nenhum de nós deveríamos esquecer em nossas vidas. O que há de mais importante em relação à palavra de Deus. De tudo que deveríamos guardar na nossa leitura bíblica, o que deveríamos reter em nossos corações. Através desta janela aberta, Jesus nos ensina que o amor é o resumo da lei. A pergunta é: como amamos? Que tipo de amor Jesus nos ensina? Para onde Jesus nos lidera? A quem deveríamos amar, irmãos? Essas e outras perguntas, ao longo destes versículos que haveremos de estudar, encontraremos respostas. Em primeiro lugar, perceba o que este texto, através dos versos 28 a 30, nos fala sobre o dever que temos de amar a Deus. Depois de ter abordado Jesus, fazendo-lhe uma pergunta: qual o principal dos mandamentos? Versículo de número 29. O Senhor Jesus diz: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que Cristo faz neste momento, ao responder àquele homem, é levar o seu argumento para o Antigo Testamento. Ele cita a porção mais conhecida de todo judeu de seus dias. Porção esta que era recitada pelo menos 2 vezes por dia por todo morador de Jerusalém. Ele cita a passagem que é popularmente conhecida como Shema. Shema trata-se da expressão ou da tradução da primeira palavra deste versículo, que é uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Shema significa escuta ou escute. Os judeus repetiam este ditado vez após vez. Eles falavam acerca deste versículo aos seus filhos no caminho, antes de dormir, quando estavam acordados. E o que dizia este versículo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 5, nos diz: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Antes de nos falar acerca do dever que temos de amar o Senhor de forma inteira, o texto nos ensina que devemos amar ao Senhor de forma leal. Existiam múltiplas divindades nos dias em que Deuteronômio foi escrito. Pelo menos divindades concebidas, não divindades reais. Os fariseus adoravam, os egípcios, os cananeus e os povos da vizinhança adoravam divindades diversas. Não apenas uma, mas múltiplas. O problema não era adorar uma divindade específica, mas era adorar somente ela. Você poderia adorar ela e várias outras. O problema era a singularidade da adoração. O Senhor Deus, ao nos dar este mandamento em Deuteronômio, rompe este conceito e nos diz que não está disposto a aceitar uma adoração dividida. Ele não está disposto a aceitar que adoradores se prostrem a ele e a outros deuses ou falsos ídolos. Deus rompe com o padrão de seus dias, rompe com o padrão da sociedade que recebeu este mandamento. Ele não nos chama a um amor, a uma divindade indefinida, a uma divindade
das nossas próprias mentes, uma divindade impessoal, uma divindade sem nome, uma divindade cunhada sobre os nossos próprios termos? Não, irmãos. O mandamento nasce sobre um pressuposto muito importante. Devemos amar um Deus que nos chama a expressar um tipo de amor leal. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. As nossas versões não nos ajudam neste quesito. Mas quando você olha para Deuteronômio, o texto citado nos apresenta todas as letras garrafais com o nome Senhor. O que nos indica que o nome mencionado no texto é o nome Yahvé. O nome que Deus revelou a Moisés, o nome pactual de Deus, o nome que Deus, através do qual Deus fez uma aliança com o seu povo. Vocês devem adorar somente a mim. Se o amor leal a Deus é um pressuposto importante quando falamos sobre este mandamento, o versículo 30 nos indica que o Senhor, que nos chama a amá-lo de forma leal, nos chama a fazê-lo de forma inteira. Perceba o versículo 30 e veja como em um único versículo conseguimos perceber por quatro vezes a mesma expressão. Que expressão é essa que você percebe na sua Bíblia? Todo. De todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não apenas com parte do ser, não apenas com um setor da nossa existência, mas com toda a nossa integralidade. Deus deseja que o adoremos com tudo o que somos. Não há parte na nossa existência, na nossa constituição humana, que deveria estar caminhando em independência de Deus, que estaria livre para dividir os seus afetos, dividir os seus amores, dividir as suas paixões com outra divindade, com outro alguém, com outra coisa, com outra pessoa, senão o Senhor. Que ponto importante, irmãos. O Senhor Jesus nos lembra neste versículo. A pergunta é, em termos práticos, o que significa isso? O que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a nossa força? Por coração, entenda, a sede da nossa identidade, a sede dos nossos mais profundos desejos. O coração, biblicamente falando, não é apenas um órgão físico que bombeia sangue, é muito mais do que isso. O coração representa a sala de controle da nossa existência. É o nosso coração que dita os rumos que trilhamos, é o nosso coração que dita as escolhas que fazemos, é o nosso coração que dita aquilo que há de mais importante da nossa história, é o nosso coração, e é isso que Deus nos diz: ame a Deus de todo o seu coração. Em outras palavras, entregue a sala de controle da sua existência nas mãos do Senhor. Provérbios nos diz que sobre tudo o que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que significa então alma? E por que deveríamos amar a Deus com toda a nossa alma? De acordo com Mateus capítulo 26, verso 38, onde Jesus mesmo diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Passamos a entender que a morte é a sede das nossas emoções. É ali, ou através desta palavra, encontramos uma descrição dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que não pode ser tocado com as mãos, mas que é real, em quem somos, em como nos sentimos. Deus está dizendo que deseja ser amado com todos os nossos sentimentos. A pergunta é: temos entregado os nossos sentimentos inteiramente a Deus? Gastamos as nossas emoções a fim de amá-lo intensamente? Ele não deseja ser amado apenas com o nosso raciocínio, vamos chegar lá. Ele deseja ser amado com as nossas emoções. Nós somos emoções. Nós somos parte da nossa constituição, abarca volições. Deus deseja que o amemos com todas as nossas emoções, com toda a nossa alma. Mas não para por aqui. Jesus, ele cita Deuteronômio capítulo 6, todavia acrescenta uma observação importante.
ele adiciona a palavra entendimento. O mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, abarcava coração, alma e força, não entendimento. Jesus faz uma adição importante aqui. Por entendimento, compreenda a sede do nosso intelecto, inteligência e raciocínio. Em outras palavras, Deus deseja ter a sua mente voltada inteiramente para Ele, para conhecê-lo, para amá-lo, para se afeiçoar a Ele cada vez mais. Por fim, força, onde obviamente nos aponta para a nossa força e nosso vigor físico, a capacidade de energia que carregamos através dos nossos membros. Vocês percebem quão desafiador é o chamado que o Senhor Jesus nos faz? Ele não nos permite dar parte do nosso ser a Ele. Ele não aceita setores da nossa vida. Ele deseja-nos por inteiros. Esta declaração pode não ser facilmente digerida por alguns. Talvez alguns possam pensar que isso soa um tanto egomaníaco, egocêntrico. Afinal de contas, o que a sua esposa haveria de pensar de você? Ou melhor, me permita melhorar a ilustração. O que poderíamos pensar de um líder mundial que chegasse para os cidadãos do seu país e dissesse: eu espero que todos vocês me amem com toda a mente, coração, força, alma de vocês. Não seria algo egocêntrico? Com certeza. Afinal de contas, quem de nós pode exigir que outra pessoa nos ame assim? Talvez algumas vezes até podemos desejar isso. Mas o fato é que não podemos legitimamente pensar algo assim. Nós não conseguimos suprir as demandas do outro para que ele ou ela nos ame deste modo. Por que então Deus pede que o amemos desta forma? Para responder a esta pergunta, eu gostaria de fazer outras 3 para você. A primeira delas é: quem é aquele que faz tal exigência? Quem é aquele que nos chama a amá-lo com todo o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa força? Bem, cristãos do passado tentaram resumir quem Deus é através das seguintes palavras: Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Qual líder mundial poderia ser descrito nestes termos? Quem dentre nós poderia levantar uma de suas mãos e falar: sou eu? Mas não para por aí, o nosso Deus é cheio, ao mesmo tempo que é a fonte de todo amor, graça, misericórdia, longanimidade e bondade. Eis quem o nosso Deus é. Ele é tudo isso e muito mais. A fonte de todo amor não está no cônjuge que você não tem, no filho que ainda não veio, na pessoa que está ao seu lado, no namorado que não chegou. A fonte de toda alegria e satisfação acha-se em Deus. Ele é o sumo bem, Ele é a graça em sua máxima expressão, Ele é a melhor notícia de si mesmo. Se podemos nos encantar com os presentes que Deus pode nos dar, tais como a saúde, tais como a vida, a respiração, a maternidade, a paternidade e tantas outras coisas boas da vida, saibam que todas estas boas dádivas que podemos conhecer na vida são simplesmente setas que nos apontam para o bem melhor, que é o próprio Deus. Por que esta pergunta é importante? Porque ela se conecta com uma segunda pergunta que preciso lhe fazer. Quem são aqueles que recebem este mandamento? Em outras palavras, quem nós somos? Se Deus é a fonte de todo amor, de toda graça, Ele é soberano, Ele é a fonte, o manancial de toda satisfação, de toda alegria, Ele é absoluto, Ele é onipotente, onipresente, Ele é santíssimo, os seus feitos e a sua vontade são sempre boas e agradáveis. Nós somos seres criados por este Deus, com o propósito de refleti-lo e de encontrar a nossa alegria na sua presença. Queira você ou não, diga acreditar em Deus ou não, isso não é o meu problema.
Eu vou dizer do mesmo jeito, o fato é que você foi criado para encontrar alegria em Deus. O seu coração pode vaguear, pode andar pelas ruas deste mundo em busca de muitos prazeres, mas o fato é que o vazio que existe no meu e no seu coração só poderá ser preenchido definitivamente por Deus. Junto a esta segunda pergunta, emerge uma terceira. Você deseja ser realmente feliz? Você sonha ser verdadeiramente satisfeito? Verdadeiramente realizado? Não com as alegrias passageiras que vêm e que vão, mas experimentar a alegria plena. Pois bem, é porque Deus deseja que você desfrute disto, que Ele lhe chama a amá-lo. O mandamento que o Senhor nos dá de amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Mais do que um mandamento, é um presente. Visto que fomos criados para encontrar alegria em Deus, o que Deus poderia nos dar para nos abençoar mais do que a sua própria presença? Saúde, dinheiro, bens, reconhecimento humano, propriedades. O que Deus poderia te dar que alegraria mais o seu coração, que foi criado para encontrar alegria nele, do que ele mesmo? Portanto, entenda este mandamento não como as ordenanças cegas e tolas de um ditador cósmico. Entenda este mandamento como uma expressão do mais profundo amor e cuidado de Deus pelo seu coração. Porque deseja nos ver plenamente felizes, realizados e satisfeitos. Deus nos chama a amá-lo, porque nada mais poderia nos dar o que somente nosso relacionamento com Ele pode nos presentear. A pergunta é o que nós temos feito então? É para Deus que você tem entregado o seu coração? Hoje, quem controla a máquina ou a sala da máquina de controle da sua vida? Quem é que está com o volante em mãos? É um sonho? Um projeto pessoal? Uma pessoa? Um sentimento? Um desejo? Ou Deus? Questione. Quem é aquele que tem tomado os seus sentimentos, as suas emoções em suas mãos? Para onde você tem voltado os seus sentimentos mais profundos, as suas afeições mais fortes? Para Deus ou para outra pessoa, ou para alguma coisa, ou para alguém, enfim. Questione-se. Com o que temos gastado os nossos pensamentos, irmãos? Qual foi a última vez que você parou e refletiu sobre o caráter do seu Deus? Sobre o quão belo Ele é? Sobre o quão fascinante Deus é? Sobre quão impressionante é o seu amor? Sobre quão gracioso foi o fato de Cristo ter vindo ao seu encontro, morrido no seu lugar, levado sobre si a sua culpa, levado sobre si os seus erros, a fim de transformar a sua história para sempre. Qual foi ou quando foi a última vez que você deu-se ao perder tempo, uma tarde, uma noite, uma manhã para isso? Nós temos amado ao nosso Deus com toda a nossa força? A nossa força, fato é, haverá de decair com o passar do tempo. Amanhã nós não seremos tão fortes como hoje somos. Mas com a muita ou pouca força que tem, o que você tem feito com ela? Para o que ou com o que você tem gastado o seu vigor? Se desejamos encontrar a verdadeira realização nesta vida, gastemos com Cristo Jesus. Se somos desafiados a amar o nosso Deus, o texto segue
com Jesus dizendo que precisamos amar as pessoas também. Eu queria convidá-lo a perceber comigo o verso 31 nesse momento. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Se citou inicialmente Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Agora Jesus cita ao escriba Levítico capítulo 19, irmãos. Um mandamento muito conhecido, que é apresentado juntamente com Deuteronômio, como uma conexão perfeita, como uma unidade perfeita daquilo que resume toda a lei. O Senhor não para no relacionamento vertical que necessitamos ter, mas faz-nos enxergar que este relacionamento vertical necessita transbordar nos relacionamentos horizontais que desfrutamos ao longo da vida. Um ponto importante a ser destacado neste momento é o que significa esta simples, contundente, mas cirúrgica colocação de Jesus. Em dias como nossos, é bom ou válido lembrar que o que Jesus está nos dizendo aqui não é que deveríamos amar a nós mesmos, para que então possamos amar as pessoas que nos cercam. Provavelmente você já deve ter escutado algo assim: você precisa amar mais você, meu amigo, porque se você não ama nem você, como é que você vai amar quem está à sua volta? Se era a interpretação que você entendeu até este momento, eu quero lhe dizer que Jesus não ensina isso. Amar a nós mesmos não é um desafio, irmãos, é um pressuposto. Todos nós amamos demais a nós mesmos. Prova disso é que todos vocês buscaram comer em algum momento do dia. Espero que todos tentaram tomar banho hoje antes de vir para cá. Passaram um perfume, cuidaram dos detalhes mínimos para poder estar neste lugar. É o que fazemos hoje, é o que fazemos ao longo da vida. Nós desejamos as boas coisas da vida e não há nada de errado com isso. Na verdade, desfrutar das boas dádivas que o Senhor nos concede é uma espécie de culto que prestamos a Ele, reconhecendo que todas as coisas vêm das suas mãos. O ponto é, e nisto o mandamento se explica, que aquilo que desejamos de bom para nós mesmos, deveríamos também desejar para os nossos semelhantes. Você gosta de comer bem, meu amigo? Você gosta dessa sensação da barriga estar cheia? Pois bem, você deveria desejar isso também para as pessoas que estão perto de você. Você gosta de ver os seus filhos crescerem bem, tendo uma boa educação, sabendo que poderão ocupar bons lugares futuramente? Pois bem, esse é o desejo que deveríamos ter para com as pessoas que estão perto de nós. Você sonha com o bem-estar da sua família? Pois bem, é o que deveríamos sonhar para com as famílias que estão para além das nossas casas, além das nossas fronteiras. É o que significa amar o seu próximo como a si mesmo. O problema, irmãos, é que muitas pessoas ao longo da história, nos dias de Jesus, deturparam este mandamento. Se nós tentamos, nos nossos dias tentamos fazer isso de uma maneira, nos dias de Cristo e aqueles que os antecederam, fizeram a sua própria forma. Por exemplo, vários judeus costumaram olhar para este versículo de Levítico e propor que o que Deus estava ensinando neste texto era um amor que deveríamos expressar para com aqueles que fazem parte da mesma comunidade étnica que nós fazemos. Um judeu poderia facilmente acreditar que ele deveria sim amar o seu próximo, mas o seu próximo era também judeu. O seu próximo era também de Israel. O seu próximo era alguém que lhe era declaradamente amigo. Eles não deveriam amar os inimigos. Ou não deveriam amar o gentio, amar o samaritano, amar o ninivita. Eles não deveriam amar essas pessoas. Amar aqueles que estavam em seus próprios arraiais. Assim como nós erramos, eles erraram. Será que é o que você pode estar fazendo com este mandamento? Há muitas tentações quando olhamos para esse texto. Talvez a maior delas é simplesmente fingir que ele não existe. Outra forte tentação é encarar o amor que o Senhor nos chama a desenvolver, como se fosse voltado apenas para o próximo que está bem próximo de nós. O que quero dizer com isso?
Podemos ser tentados a amar simplesmente aqueles que se parecem muito conosco. Podemos amar aqueles que se assemelham à nossa posição política, se assemelham à nossa classe econômica, se assemelham à nossa cor de pele, se assemelham aos nossos gostos secundários que podemos alimentar ao longo da vida. E sem percebermos, irmãos, alimentamos em nosso meio e em nossos corações uma visão de gueto ao invés de uma visão de corpo. Alimentamos em nosso meio uma visão de uma igreja muito mais sectária do que marcada pelo efeito da graça que transborda de Cristo Jesus. É o que você tem feito. Você tem amado os próximos que estão bem próximos de você? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, através dos nossos atos, que Jesus não é suficiente para que amemos aqueles que se acham à nossa volta. Dizemos que a nossa ideologia política é mais importante. Dizemos que o nosso extrato social é mais importante. Dizemos que a nossa denominação é mais importante. Dizemos que o nosso núcleo geracional, ou seja, jovens, adultos, idosos, crianças, adolescentes, isso é mais importante. Se essa é uma tentação, há uma outra tentação. A tentação de amarmos os próximos bem distantes de nós. Aqueles próximos que estão do outro lado do mundo. Aqueles próximos que não temos contato real. E com isso, ao fazermos isso, tornamos o mandamento que o Senhor Jesus nos faz muito mais idealizado do que realizado na prática. É o que nós temos feito. É o que você tem feito. Pense comigo, não são poucas as pessoas que amam as nações, mas não conseguem amar os vizinhos. Não são poucas as pessoas que dizem que precisamos ajudar nas crises mundiais que se acham do outro lado do mundo, mas essas não conseguem esticar o braço para a pessoa que está no semáforo. Não são poucas as pessoas que dizem que precisamos pregar o evangelho na África, mas nunca se atentaram para trocar a torneira do vizinho de porta. É o que nós temos feito. Podemos cair no engano de amar o próximo bem próximo, os parecidos, e amar os próximos bem distantes, aqueles que nunca de fato teremos a oportunidade de tocar. Por que abraçamos essas duas tentações? Talvez seja porque não desejamos assumir os riscos do que o verdadeiro amor nos impõe. Qual é o caminho que o Senhor Jesus nos chama a abraçar, irmãos? Ao invés de amar o próximo bem próximo apenas, ou apenas idealizar o amor ao próximo distante de você, ame o próximo que está no seu caminho. Afinal, irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou através da parábola do bom samaritano? Havia um homem que sofreu duras perdas, foi maltratado e estava em um estado crítico, jogado, até que ao seu lado passaram dois homens, um levita e um sacerdote. Eles eram próximos, bem próximos, mas o que foi que estes homens fizeram? Nada. Eles tinham seus compromissos, eles tinham as suas agendas, eles tinham as suas preocupações e por isso simplesmente deixaram aquele homem de lado. O texto bíblico nos fala que um terceiro homem aparece na história. Um samaritano, um homem odiado pelos judeus, um homem que era o exato oposto da pessoa que ele ajudou. Pois bem, este homem parou a sua agenda, tirou o bolso do dinheiro, pagou o lugar para que aquele homem pudesse ficar, cuidou das suas feridas, assumiu todos os riscos e transpôs todas as barreiras necessárias para que o amor, de fato, se consumasse. Jesus nos ensina que esse é o tipo de amor que deveríamos buscar. Este samaritano ilustra o amor ao próximo que deveríamos ter. O amor verdadeiro, ele assume riscos. Ele transpõe abismos. Ele paga um preço. Já encarou o quão transformadoras seria
Quão transformador seria se abraçássemos isso nos nossos dias? Quais são os abismos que Deus colocou para que você possa transpor? Qual o preço que o Senhor lhe chama a abraçar para que o amor seja consumado? Mais importante, quem é o próximo que o Senhor coloca à sua volta? Talvez esteja não do outro lado do mundo, mas do outro lado deste banco, do outro lado desta igreja, do outro lado da rua, no outro quarteirão, na porta ao lado do seu apartamento. Quem sabe esteja no outro lado da mesa que você come todos os dias. Quem sabe seja o seu cônjuge. Quem sabe seja o seu filho que vive uma fase difícil e que Deus te chama a amá-lo como você foi amado por Deus. Quem o seu próximo é. Não importa se é do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, do outro lado da mesa ou do outro lado do bairro. O fato é, deveríamos amar tal como fomos amados por Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro, transpôs o abismo que nos separava da sua presença e pagou todo o preço para que o amor fosse consumado, a saber, preço de sangue na cruz do Calvário. Pastor, é muito difícil amar, eu sei, para mim também é muito difícil. Exige muito custo. Não é fácil. A pergunta é, nós éramos fáceis? Nós somos fáceis. Foi barato a Cristo. Nenhum dentre nós haverá de pagar mais caro para amar alguém do que Cristo pagou para te amar, meu amigo. Então deixa isso de lado, coloca essa desculpa no guarda-roupa, arregace as suas mangas e pergunte a Deus o que o Senhor espera que eu faça. A pergunta é, qual foi o desfecho daquele escriba, irmãos? Depois de ouvir aquelas palavras, de inquirir a Jesus, o verso de número 32 nos diz que aquele escriba responde a Jesus dizendo: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único, e não há outro além dele. E disse que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aquele homem rompe com o costume dos seus correligionários fariseus e expressa um elogio sincero a Jesus. Ele demonstra uma teologia, pelo menos inicialmente, alinhada. Deus não ama mais holocaustos e sacrifícios do que um coração inteiro e leal aos seus pés. Isso é o que há de mais importante. É por isso que, ao ouvir a resposta do escriba, Jesus o elogia com o versículo 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Eu queria que você gastasse alguns instantes percebendo a riqueza desse versículo 34. Por um lado, nós encontramos um sincero elogio da parte de Jesus a este homem. O que significa você não está longe do reino de Deus? O que Jesus desejava comunicar com isso? Cito que Warren Wiersbe, comentando o texto, escreve: significa que este homem encarou a verdade com honestidade, sem qualquer interesse em defender algum partido e sem preconceitos pessoais. Significa que testou a fé de acordo com a palavra de Deus, não com as exigências de algum grupo religioso. As pessoas que se encontram próximas do reino têm a coragem de defender o que é verdadeiro, mesmo que percam alguns amigos e ganhem alguns inimigos. O elogio, as palavras de Jesus, de fato, soam como um verdadeiro elogio a este homem. Lembremos-nos que ele foi enviado a fim de tentar Jesus. Eles queriam usar aquele homem como um bode expiatório. Chegando à face de Cristo, este homem toma o seu protagonismo e diz: eu não vou ser bode expiatório de seu ninguém. Ele fala com honestidade, fala com sinceridade, apresenta uma teologia aparentemente alinhada. Todavia, há um segundo lado da moeda que precisa ser dito neste texto. Jesus disse ao escriba: você está perto do reino. Jesus não disse: você está no reino.
Ele estava no caminho, irmãos, mas não ainda lá. Há um outro homem que foi abordado por Jesus em um dos momentos mais difíceis da sua vida e ouviu de Jesus as seguintes palavras: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Substitua reino. Vocês lembram que homem foi este? O ladrão que estava na cruz, o assassino, aquele homem criminoso. O que separa o escriba daquele criminoso? O que separa alguém que está perto do reino de alguém que está no reino? A resposta é o relacionamento que temos com Cristo. Este homem olha para Jesus e ainda o enxerga como mestre. O problema não é de teologia, aparentemente. Pelo menos não no que diz aquela passagem. A verdade estava na mente, mas não desceu ao coração. É como muitos se encontram em nossos dias. Talvez seja como você se encontra também. Aquele homem estava distante do reino por 30 centímetros. Por 30 centímetros, muitas pessoas permanecerão longe do reino a vida inteira, porque tiveram a verdade na mente, mas os 30 centímetros que ligam o coração não foram completos. É este o seu caso. O que fez com que o ladrão ou o criminoso da cruz entrasse no reino não foi a sua moralidade. Ele era um criminoso. Não foi porque a balança das coisas boas pôde pesar mais do que a balança das coisas ruins. Ele havia gastado a sua vida como um filho pródigo. O que fez aquele homem entrar no reino de Deus não foram as esmolas que pôde dar, não foram as idas ao templo, não foi nenhuma dessas coisas, irmãos. Foi o simples fato de que em um determinado momento de sua caminhada, a verdade saiu da mente, entrou no coração e ele pôde confessar publicamente com seus lábios: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele deixou de enxergar Jesus como um simples mestre e o abraçou como o Senhor e Salvador de sua vida. Este caminho é impossível para que os homens completem por suas próprias forças e pernas. O caminho que permite que deixemos uma declaração simplesmente formal, para que façamos uma declaração apaixonada com toda a nossa mente, coração, alma e entendimento. É fruto da ação do Espírito Santo de Deus, que invade o nosso coração à medida que a palavra de Deus é pregada e nos faz reconhecer quão ruins somos e quão bendito e glorioso Jesus Cristo o é. Talvez Ele esteja fazendo com você isso nesse instante. Talvez seja o que Ele vem fazendo com você ao longo das últimas semanas ou meses, revelando ao seu coração progressivamente quão ruim você é e o quão belo Jesus é. Se é o que tem acontecido com você, eu chamo através da palavra de Deus: arrependa-se dos seus pecados e reconheça a realidade acerca de Jesus nesta noite. Ele não é um simples mestre, Ele é o Salvador de pecadores como você. Você se enxerga desta maneira como um pecador e uma pecadora? Talvez você jamais tenha adulterado, quem sabe jamais tenha matado alguém, assaltado uma casa, quem sabe jamais invadiu um banco. Mas qual é o grande mandamento, irmãos? Qual é o principal dos mandamentos? O Senhor Jesus nos ensinou nessa noite que o principal dos mandamentos é: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e ame o seu próximo como a si mesmo. E a grande questão é: quem dentre nós pode dizer que sempre fez isso? Quem dentre nós pode dizer que amou ao longo de toda a vida Deus com toda a mente, com todo o coração, com toda a alma e com toda a força? Quem dentre nós pode dizer que sempre amou o próximo como você gostaria de ser amado? É por isso que todos nós somos inculpáveis diante de Deus. É por isso que todos nós estamos em uma posição
de criminosos diante da sua presença como reto juiz. É por isso que todos nós, por nós mesmos, não temos esperança alguma diante do reto tribunal do Senhor. Você jamais pode ter cometido crimes que a nossa sociedade julga como repugnantes, talvez. Mas isso não muda o fato de que você cometeu o maior crime que poderia ser cometido por qualquer pessoa. Você não amou o seu Deus como deveria ter amado ao longo de toda a sua vida. Boa notícia ao nosso coração nessa noite é que se nós não amamos nem a Deus, nem ao próximo, Deus em Cristo Jesus amou e cumpriu este mandamento de forma perfeita. Vocês se recordam de João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus cumpriu em si mesmo, através do envio de Cristo, tanto este primeiro como este segundo grande mandamento. O Filho amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vindo ao mundo, encarnando-se, abraçando cada gota de sofrimento, abraçando cada aspecto difícil da humanidade, indo à cruz do Calvário e se sacrificando em nosso favor. Ao passo que amou os homens perfeitamente, entregando-se por eles até o final. Ele obedeceu ao Pai e nos amou sacrificialmente. E é por essa razão que gente como você e como eu podemos nesta noite ser salvos e entrar na presença de Deus. Aquilo que nos era impossível, Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Como responderemos a isso? Responda a esta mensagem da única forma que podemos responder. Responda arrependendo-se dos seus pecados, confessando Cristo como seu Salvador, pedindo perdão a Ele pela vida que tem trilhado e rendendo-se inteiramente aos seus pés nesta noite. Essa não é uma mensagem para um grupo ou para outro grupo, esta é uma mensagem para todos nós. Diante das palavras de Jesus, aqueles homens não se arrependeram, aqueles homens não se dobraram, aqueles homens não se ajoelharam, aqueles homens não clamaram misericórdia, aqueles homens simplesmente não, de acordo com o verso 34, não mais lhes fizeram perguntas. Que não seja essa a nossa resposta. Que o Senhor Deus quebrante os nossos corações para o louvor da sua glória. Eu convido você nesse momento a se colocar em pé, fechemos os nossos olhos, tenhamos um tempo de oração e em seguida cantemos em resposta ao que ouvimos ao Senhor mais uma vez. Oremos ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesta noite, reconhecendo que nós não temos cumprido estes dois grandes mandamentos. Senhor, não temos Te amado de forma leal, tampouco de forma inteira. Não são poucas as vezes, Senhor, que à medida que estudamos a Tua palavra, que ouvimos aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, percebemos que por vezes o nosso coração se encontra dividido. As nossas forças trabalhando para os nossos próprios interesses. Os nossos sentimentos, Senhor, cativos a outros. Por favor, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos também quando amamos aqueles que são apenas parecidos conosco. Aqueles que nos alinhamos por questões secundárias e acabamos por negar a unidade que a Tua cruz promoveu. Perdoa-nos, ó Deus, quando amamos apenas aqueles que estão tão distantes, que não nos custam nada, que não nos colocam em risco, que não nos exige, Senhor, esforço e um preço a ser assumido. Por favor, Senhor Deus, nos perdoe. Ajuda-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos amou.
amar aqueles que são diferentes, amar de todo o coração, amar com toda a mente, amar com toda a força, amar com todos os nossos sentimentos. Ajuda-nos a te amar assim e amar aqueles que estão à nossa volta como o Senhor nos amou, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos lembrados do Teu Evangelho e lembrarmos nesta noite que se para nós era impossível cumprir os Teus mandamentos, o Senhor Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Muito obrigado por ter nos amado tanto. Muito obrigado por ter se entregado em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar depois que caímos, mas por nos levantar, nos restaurar e nos promover novos começos. Senhor Deus, aplica esta mensagem ao coração de todos aqueles que aqui se encontram, de todos aqueles que ouvem a Tua palavra nesse instante. Podemos ter chegado aqui com o coração abatido, cansado, com o coração desnorteado, mas que encontremos no Teu amor a direção que os nossos pés precisam. Que saiamos, Senhor, deste lugar aquecidos pela profunda verdade de que fomos amados por Ti. Transforma as nossas vidas, Pai, através da Tua palavra. Ao longo desta semana, abre os nossos olhos para as tantas oportunidades que o Senhor nos dará para que coloquemos em prática aquilo que ouvimos nesta noite. Quiçá, Senhor, possamos fazer isso a partir deste dia, ainda neste culto, ao sairmos deste lugar, que possamos reconciliar-nos, Pai, que possamos amar de forma prática, que possamos tomar iniciativa, que possamos dar os primeiros passos, enfim, Senhor. Faz aquilo que aprove só ao Senhor fazer. Por favor, Deus, promove mudanças significativas e verdadeiras em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Amém e amém.